para viver uma vida, Pai, e não a morte, para viver no Senhor, Pai. E pedimos nessa manhã que o Senhor ministre poderosamente sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos mostre, Pai, uma aliança eterna. Que o Senhor nos condicione, Pai, a viver a essa aliança, como os teus servos viveram, Pai. Como todos aqueles que foram chamados, foram escolhidos, eles foram separados, mas de nada eles tiveram falta. Meu Deus, que essa casa, essa família, ela receba do Senhor, Pai, nessa manhã. Que a nossa vida esteja diante do teu altar, ó Deus. Porque do altar há de fluir, Pai, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. E as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Acrescenta-nos, Pai, aquilo que nós precisamos. Quantas vezes, Pai, quantos momentos da nossa vida nós nos apegamos, Pai, à tristeza, às angústias, como aquela mulher, ó Deus, que ousou, Pai, depois de 12 anos, Pai, um sofrimento ininterrupto, dia após dia. Ela não tinha realizações na vida dela. Ela não era uma mulher feliz. A casa dela não era feliz. A família dela, Pai, não era, Pai. Não tinha como. Porque o Senhor, depois dela ter tocado e ela ter dado testemunho, o Senhor disse para ela: tem de bom ânimo. Então ela não andava com bom ânimo. Meu Deus, que o Senhor ministre o bom ânimo celestial sobre essa vida. Ela tinha uma condição de escrava, de doença, Pai, de tristeza, de angústia, de depressão, de opressão. Ora estava por cima, ora estava por baixo. E o Senhor, Pai, tirou essa condição de escravo e colocou ela como filha agora, com herdeiros com Cristo Jesus, da cura, do milagre, da salvação. E o Senhor disse que a fé dela, Pai, aquilo que muitos olhavam para ela e não viam, mas ela tinha no seu coração. E que o Senhor possa achar isso em nosso coração nessa manhã. Uma fé, Pai, que não se abala. Uma fé que quando ouve falar, Pai, que o Senhor há de fazer uma reunião, o Senhor há de ministrar um culto, o Senhor há de revelar a Tua palavra, nós possamos estar juntos correndo para o altar, ó Deus, porque dali a vida que vai ser liberada. E a fé salvou aquela mulher da doença. A sua fé hoje em Cristo Jesus vai te salvar da dor, vai te salvar da tristeza, vai te salvar da doença. E no finalzinho do versículo 48, o Senhor falou assim: ó, vai em paz. A vida dela era atribulada. Chegou o dia de você viver em paz, de você caminhar com paz, de você caminhar com certeza de vitória, de você caminhar com o Senhor e falar: Senhor, obrigado, porque eu não tinha bom ânimo, o Senhor me deu, porque eu não era considerado filho, agora eu sou filho. Ah, Pai, eu não tinha fé, mas o Senhor já gerou fé no meu coração, e eu vou ficar sarado, eu vou ficar curado, eu vou ficar salvo, Pai, de todas as astutas ciladas do inimigo, de toda arma forjada, preparada, de uma dor de cabeça, de uma febre, de uma perturbação, meu Deus, de uma inclinação para os pensamentos malignos. E o Senhor disse: vai em paz. Então a vida dela era atribulada, e ela encontrou tudo isso quando tocou em Jesus. Quando ela teve aquele encontro, ela foi revigorada, ela foi agora alicerçada, e a vida dela mudou. Aquela mulher, ela não podia se casar, porque o costume da época falava que a mulher nos seus dias ela era considerada impura. Então ela ficou separada. Ela vivia, ela não casava, não podia se dar ao casamento, porque ela era considerada impura. A vida dela mudou, a casa dela mudou, a estrutura dela mudou. Jesus vai mudar a sua estrutura nessa manhã. Jesus vai mudar a sua vida nessa manhã. Deposite sobre Ele a sua confiança e a sua certeza, porque muito mais Ele vai fazer no nosso meio. E você fala assim: amém, Jesus, eu creio nessa palavra. E aplauda o nome dEle bem forte, porque Ele merece. Mas pode ser mais forte que é para Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, pastor Douglas Paz. Que bom que você está aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Que bom que você veio à casa de Deus. E eu creio que muito mais o Senhor vai falar no teu coração, muito mais Ele vai trazer sobre nós. Ele vai trazer uma alegria sobrenatural. Eu creio que o Senhor hoje,
ele quer tirar a sua vida da morte e ele quer colocar na vida dele. Ah, pastor, mas que negócio é esse? Eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, na Bíblia. E quando, irmãos, você pode perceber que nesse versículo que eu citei agora, o versículo 48 fala isso de Lucas 8. Mas logo em seguida, você pode observar que foi Lázaro não, foi Jairo que foi atrás de Jesus, porque a filha dele estava mal, não estava bem. E ela tinha por volta, mais ou menos ali por 12 anos. E Jairo ouviu essas palavras de Jesus. E assim também, você vai ouvir hoje as palavras de Jesus. Mas assim que ele ouviu as palavras de Jesus, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 49. Vai haver ali um combate. Vai haver um contraponto. A palavra que está sendo ministrada, que você está ouvindo, o diabo ele vai vir num contraponto dessa palavra, para tornar essa palavra infrutífera na sua vida. E quando essa palavra, irmãos, ela continua no seu coração, você frutifica, você cresce, você vai ver como Jesus ele opera. O versículo 49 fala assim do capítulo 8 de Lucas: e estando ele ainda falando. Quem estava falando aqui? Jesus. Jesus ainda estava falando essas palavras para a mulher do fluxo de sangue. Jairo estava ali naquele momento, ele se encontrava ali naquela hora, ele viu o que aquela mulher estava sofrendo, porque ela contou o testemunho, a importância de você contar o testemunho, porque Jesus ele vai mudar muitas vidas através do testemunho que você conta, da cura, do milagre. Parece simples para você, parece simples na sua vida, mas vai acrescentando aonde? Nas outras. É assim que Jesus fala, para você contar o testemunho, porque ali muitos vão observar e vão ver que foi Jesus que operou na sua vida. E Jesus ainda estava o quê? Falando. Mas isso não impede do inimigo também de falar. Porque fala assim, ó, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está o quê? Morta, não incomodes o quê? O mestre. Vamos começar a pensar aqui. Estava Jairo, um príncipe da sinagoga, chegou um servo dele e falou assim, Jairo, a tua filha já está o quê? Já está morta. Então a palavra, aquilo que Jairo viu, aquilo que Jairo ouviu, aquilo que Jairo presenciou naquele momento de caminhada com Jesus, Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo. Aquele momento ali, irmãos, ele se viu o quê? Agora confrontado. Muitas das vezes você vai se ver confrontado. Mas não é confrontado que é um confronto comum. Não, é um confronto que você precisa vencer de uma maneira o quê? Espiritual. Quantas vezes o Senhor já disse, né? Muitos aqui conhecem esse versículo, no Salmos de número 23, um bem conhecido, ele fala que ele é o seu pastor. E quando você entende que o Senhor é o seu pastor, você se coloca como o quê? Ovelha. E você crê que o seu pastor, ele cuida de você. Ele abraça, ele vai te colocar num bom pasto, ele vai preparar os celeiros para você, ele vai preparar uma boa comida para você. E às vezes nós não estamos nessa condição. Às vezes nós não cremos que o Senhor é o nosso pastor. Às vezes parece até só palavras. Mas essa palavra está confrontando dentro de você. E você precisa tomar uma decisão. E você precisa decidir, como está aqui. O Jairo, ele ouviu essas palavras, duras palavras, e essas palavras, elas vão mexer. Elas vão começar a trazer coisas no seu coração, no seu pensamento, na sua mente. Os seus olhos vão começar a se abrir. Essas palavras, elas vão confrontar a sua forma, a sua maneira, o seu jeito, aquilo que você vê. É as palavras de Jesus. E o diabo, ele vem num contraponto. Ah, pastor, aqui era um homem falando. Será que é um homem somente que está liberando a palavra? Eu acho que não, irmãos. Eu creio da forma que não. Eu creio da forma que é o próprio diabo falando essas palavras. Porque ele viu muitas coisas.
Ele se prostrou, ele orou, ele adorou a Deus. Ele falou, preciso que o Senhor vá na minha casa. E o Senhor não disse não para ele. O Senhor não vai dizer não para você. Mas ele fala uma coisinha no final, ele fala assim, ó, não incomode mais o quê? O mestre. Você quer ver quando o ataque é de Satanás? Quando você perde o desejo de orar, de estar na casa de Deus, de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Aí você começa a ver que é um ataque do diabo e ele está prevalecendo na tua vida. Porque você está achando que está incomodando o mestre, fazendo aquilo que ele está declarando na palavra que você pode fazer, que você pode excluir, que você pode tirar, que você pode se aproximar mais dele. Quantas coisas o Senhor já disse para você? Quantas vezes o Senhor já disse, eu sou o seu pastor, deixa eu te ajudar, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu restaurar você, deixa eu fazer você agora uma potência, deixa eu transformar o seu negócio, faça uma aliança comigo, olha, eu vou transformar. E você falou, meu Deus, parece palavras e eu não estou conseguindo. É porque o diabo está no contraponto dessa palavra na sua vida. E você vai precisar fazer algo, porque é forte. Às vezes você ouve algo, irmãos, que ele fala assim, ó, já morreu. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais cura, não tem mais o que fazer. Acabou, simplesmente isso. E Jesus está declarando uma palavra agora para ele, no versículo 50, fala para nós assim, ó, e Jesus, porém, ouvindo, então Jesus ouve o que Satanás traz como palavra para destruir a sua vida, para destruir, para transformar a sua vida agora em uma situação caótica. Transformar as suas finanças, transformar a sua saúde em situações horríveis. Ele veio matar, roubar e o quê? E destruir. Ele não veio para trazer vida. Então ele lança uma palavra, aí quando você está perto de Jesus, é essa revelação que você precisa. Porque Jesus vai enviar o quê? Uma palavra. Mas não é para confrontar você, é para confrontar a palavra que o próprio Satanás está o quê? Declarando sobre a tua vida. Não incomode mais o mestre, não ore mais, não se coloque mais na presença dele. Porque ali você vai ter comunhão. Ali você vai conhecer, não se aproxime, se afaste, se exclua, vá embora agora cabisbaixo. Fala para o Senhor Jesus que Ele não precise mais na sua casa, que não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução. Jesus ouvindo isto, então é na palavra que você vai ter a resposta daquilo que você veio buscar. A sua esperança, ela vai ser agora renovada na palavra de Deus. E quando Jesus ouviu isso, olha bem o contraponto da palavra, ele fala assim, ó, Jairo, não temas. Você viu, você presenciou, você ouviu o que aquela mulher disse, você ouviu a minha palavra. Você viu que aquela mulher não tinha ânimo, aquela mulher, ela não era considerada como filha, ela era escrava, aquela mulher, ela não tinha fé, e ela ficou curada, ela ficou sarada. Não despreze as palavras que eu já estou o quê? Entregando para você. Então você não pode o quê? Temer. Quando nós tememos, é quando nós recuamos diante das adversidades, diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós estamos vivendo e achamos que não tem mais jeito, morreu. Acabou, porque outros estão falando que morreu, outros estão dizendo que morreu. O mundo, irmãos, não tem solução, mas Jesus é a solução que você precisa, a solução que você necessita. Então ele está dizendo aqui para cada um de nós, quando você ouve essa palavra, a palavra é ruim, a palavra é dura, a palavra é maldita, e o Jesus vem no contraponto. Então ele te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Ele falou assim, ó, crê somente, e será o quê? E será salva. Se você crê em Deus, somente na palavra de Deus, a situação que não muda, há muitos anos não é transformada, não é mudada, ela não consegue, evoluir, não consegue crescer na sua vida, e você fala, não tem mais jeito, não tem mais solução, e você vai para um lado, você vai para o outro lado, você tenta de um jeito, tenta de uma forma, tenta de outra, e se esforça, daqui a pouco fadiga, cansa, e você não quer saber mais de nada, e você está desesperado. Creia somente e será salvo.
vai ser salvo, irmãos. Porque está na presença de quem? Está na presença do Senhor. O que você não pode deixar de fazer é de continuar andando com quem? Com Jesus. Você quer levar Jesus na sua casa. Você quer levar Jesus para entrar na sua casa. E você vai ver que isso é importante. Porque quando Jesus ele entra na casa, versículo agora 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João. E também o pai e a mãe de quem? Da menina. Vamos lá. E todos estavam fazendo o quê? Chorando e pranteavam. E ele lhe disse, não chores. Não está o quê? Morta. Mas ela faz o quê? Ela dorme. As palavras estão saindo da boca de quem? De Jesus. As palavras estão saindo de Jesus para a sua vida. É momento de você enxugar o choro. É momento de você enxugar a lágrima. Jesus chegou naquele ambiente. Olha o 53, irmãos, como o mundo, ele não entende. Ele fala assim, ó, e riam-se de quem? De Jesus. Sabendo que ela estava o quê? Morta. É aparente, irmãos. Parece aos olhos do mundo que morreu, que acabou, que não tem mais jeito. Mas olha que maravilha, Jairo continuou andando com Jesus. Jairo continuou levando Jesus ao caminho da casa dele. Jairo estava indo e Jesus entrou naquele ambiente. E Tiago, Pedro e João também entraram naquele ambiente. E a vida ali ia começar a ser o quê? Transformada. Mas o mundo, quando você leva Jesus para a sua vida, irmãos, o mundo vai rir de você. O mundo vai falar que não tem jeito na sua situação. Não tem jeito. Aquela situação é de morte e acabou. E aparentemente o que está mostrando é que morreu. É que morreu, não tem mais jeito. Você já foi e você já vivenciou algo que a pessoa chegou do seu lado e falou assim, você tentou, eu vi que você se esforçou muito, mas não tem mais jeito. Acabou. Liquidou para você. Não tem mais o que? Solução para a sua vida. Não existe mais. Acabou. E Jesus está falando assim, ó, mais uma palavra de fé. Não chores. Ela não está o quê? Morta. Jesus veio trazer uma vida que você não tem nesse mundo, irmãos. Aonde o mundo está rindo de você, o diabo está pegando e rindo dessa situação, fazendo você ficar uma pessoa triste, deprimida, depressiva. Jesus está falando assim, eu vou mudar, eu vou tirar, me leva para a sua vida, me deixa ser o seu pastor, me deixa cuidar de você, me deixa enxugar as suas lágrimas. Essa mãe perdeu a filha, mais ou menos 12 anos ali de idade, a única. Como estava o coração dessa mãe? Aí ela vai ouvir de Jesus, não o quê? Não chores. Cheguei no ambiente. Jesus está falando, cheguei no ambiente. Eu estou aqui nesse ambiente agora. E o mundo vai continuar ainda atordoando seus pensamentos. Dizendo assim, que nada, rapaz. Ela está morta. O mundo não tem a fé, irmãos. O mundo não tem Jesus no coração. O mundo não tem. Ele quer destruir, irmãos. Ele quer matar, ele quer roubar. Ele quer fazer você andar por veredas que não tem produtividade o quê? Nenhuma. Para o mundo, a situação estava o quê? Acabada. Mas para Jesus, não era nada aquilo dali. Não, pastor, não era nada. Olha bem o que diz o próximo versículo. Assume a palavra, irmãos, e ande com Deus. O próximo versículo fala assim, mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. Então, pôr as pessoas que estão zombando da sua fé para fora, excluir ela um pouquinho da sua vida, porque elas não estão acrescentando, elas só estão drenando a sua vida, elas só estão roubando, elas só estão tirando, elas tiram as suas forças, elas querem travar a sua caminhada, elas querem iludir você com coisas baratas, com coisas fúteis, que vão denegrir a tua imagem, que vão denegrir a tua honra, que vão acabar com a tua fé. Tira!
Vai precisar o quê? Vai precisar excluir. Irmãos, vai precisar tirar. Não tem jeito algum, mas até Jesus o quê? Tira. Aí você não fala nada, a pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando. Daqui a pouco ela está fora. Não é que você deixa de falar, não, você fala, trata normal, mas daqui a pouco ela está longe. Porque Jesus tirou. Tem pessoas que Jesus vai limpar da sua vida, creia nisso. Jesus vai tirar, Ele vai excluir, não adianta. Porque não está participando da mesma fé que você. Não está agora unido com você na mesma o quê? Na mesma fé. Está rindo daquele que pode fazer a tua filha, a situação morta, ressuscitar. Voltar o quê? A ter a vida. Então ele pega pela mão da menina. Eu creio, irmãos, que existe isso no sepultamento, e antigamente se faziam na casa e tudo mais, esperavam, estava tudo muito ali acontecendo muito rápido. Eu creio que pessoas tocaram no cabelo daquela menina. Eu creio que tocaram no bracinho dela, pegaram na mãozinha dela e falaram, tão jovem. Oh, meu Deus! Por quê? Tão linda! Uma vida inteira pela frente. E acariciava o rostinho dela, né? Fazia aquilo dali. Ninguém toca como Jesus toca. Ninguém toca como Jesus toca. Porque o toque de Jesus é que vai mudar. E aparentemente parece que nada está o quê? Acontecendo. Jesus tocou na mão da menina e ele clamou dizendo, levanta-te. O Senhor, ele diz em Jeremias 33:3, ele fala assim, Jeremias fala, clama a mim e eu responder-te. Ei, aqui é uma lição prática que Jesus está trazendo. Se você clamar, o Senhor vai anunciar, o Senhor vai responder coisas grandes e firmes que você não sabe. O mundo não te dá isso, só Jesus te dá isso. Então Jesus falou assim, levanta-te, autoridade do nome de Jesus. A autoridade das palavras que saem da boca de Jesus. Que autoridade é essa? Está aqui no versículo 55, a resposta dessa autoridade. Quando você crê em Jesus, irmãos, quem é que vai ter poder? Você. Você começa a ter esse poder. Você começa a ter essa unção. Eu vou mostrar isso para você. O Espírito vai falar assim agora. O versículo 55 fala do Espírito. Quando Jesus libera essa palavra no seu clamor, olha bem o que diz no 55. E o Espírito voltou. Então o Espírito estava fora. Aparentemente eles riam de Jesus. Aparentemente vão rir de você. Mas quando você está junto de Jesus, irmãos, a palavra que entra faz aquilo que está morto voltar a ter o quê? A ter vida. É isso que está acontecendo. Olha a autoridade da palavra que sai da boca de Jesus. O Espírito volta. Volta. Aquilo que você falou assim, tá morto, volta para você. Vai viver. Vai ter mudança. Vai ter transformação. A família vai ser resgatada. Você vai ser tocado. Você vai ser mudado, vai ser restaurado. E acontece mais. E ela logo se levantou. E então Jesus mandou que lhe dessem o quê? De comer. Eu não vou pregar sobre isso aqui, mas você viu que imediatamente, quando a vida volta, a pessoa se levanta. A pessoa para de andar de cabeça baixa. Ela começa a andar de cabeça erguida. Ela para de ser uma pessoa triste, desanimada. Ela começa a falar com fé, com autoridade. Ela conheceu. Ela está vivendo. E os pais estão aonde? Estão vendo. Eles estão presenciando o que está o quê? Acontecendo. Mas por hora, antes um pouquinho, irmãos, parece que não vai ter jeito, não vai ter solução. Porque o inimigo vai enviar palavras também para confrontar a palavra que Jesus está liberando sobre a tua vida. E você precisa ficar firme com a palavra que você está recebendo. Para você frutificar, para você ver a mudança, para você ver a transformação, para você ver que mesmo passando, irmão, pode passar 12 anos, pode passar 5 anos, 10 anos, 1 ano, mas Jesus quer mudar. Jesus quer mudar, e Ele quer mudar hoje a sua vida. E quando Ele fala isso aqui, eu vou pular um pouquinho para o 56, só no início, e os seus pais ficaram o quê? Maravilhados. Presta atenção que um pai saiu,
Aqui eu não vi a mãe, eu só vi o pai, Jairo saindo, um homem de respeito, um homem com muito respeito, com privilégio, era um príncipe da sinagoga, era um príncipe, vamos colocar, de um ambiente, né? Ele tinha esse respeito, ele era o guardador daquela, vamos colocar, da sinagoga, da igreja ali. Então ele era um homem de respeito, de prestígio, mas ele se prostrou. Mas foi o pai, foi um da família foi até Jesus. Uma multidão cercava, mas ele venceu a multidão. Você vai precisar vencer a multidão. E aparentemente não está acontecendo nada. Jesus caminha com você, ele está caminhando, e daqui a pouco Jesus para. E as coisas estão aceleradas. Você parece que não está vendo as coisas acontecerem. Calma, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deus vai trabalhar no seu tempo e não no tempo que você acha que ele tem que trabalhar. O tempo é de você buscar, o tempo é de você se render, o tempo é de você andar com Jesus, que você não vai ter falta de nada. Ele vai te ensinar nesse percurso chamado vida. Ele vai te ensinar nessa jornada chamada vida. Então anda com Jesus. Aí aparentemente você vai desanimar, porque vai ouvir muitas coisas. Muitas coisas, e aqui eu não estou falando de um homem que estava longe. Imagine a pessoa que está longe da palavra de Deus. Imagine a pessoa que está longe da casa de Deus. Imagine. Aí é que ela vai ouvir muito. Satanás, bombardeando a mente dela. Irmãos, não tem jeito. O que eu quero dizer para você, que no finalzinho, quando ele fala assim, e seus pais ficaram o quê? Maravilhados. Quer cura dentro da sua casa? Busca Jesus. Quer ressuscitar o morto dentro da sua casa? Ressuscitar aquilo que está morto, a situação que te prende, que acaba com você, que faz você chorar, que faz você lamentar? Busca Jesus. Anda com Jesus. Deixa ele trabalhar na sua vida e ele vai transformar todo o seu o quê? Ambiente. O ambiente quando Jesus chegou era o quê? De pranto. Muita gente quer tocar, quer abraçar você, quer lamentar junto com você. Aí vai chegar a palavra de Jesus e ela vai confrontar. Ela vai confrontar você. Ela vai chacoalhar você por dentro. Olha, aquela mãe não estava sendo consolada por todos que estavam ali? Estava. Chora, filha. Chora. Se Jairo chega lá sem Jesus, chora também, Jairo. Porque acabou. Realmente, mas ele chegou com Jesus. Chega com Jesus no ambiente, que o choro vai ser cessado e a alegria vai ser retornada. E vai viver uma vida, o quê? Como eles viveram. E os pais ficaram maravilhados. Maravilhados. Vão olhar para você e vão ficar maravilhados por toda a ação que Jesus fez aonde? Na sua vida. É isso que Jesus quer fazer. João capítulo 11, versículo 43 e 44. Só esses dois pontos aqui. Irmãos, nós temos que resgatar essa alegria. Nós temos que colocar em prática a fé que Jesus está trazendo para cada um de nós. João, capítulo 11. Você está em Lucas? João. Estava em Lucas? Então, João. Capítulo 43. Capítulo 11, versículo 43 e 44. Se aproxime de Jesus. Se aproxime, ande com Jesus. Vai ouvir palavras. O diabo não vai querer. Ele vai estar ali transtornado, ele vai estar muito chateado. Ele vai estar muito chateado. Ele vai tentar pegar você com palavras. Cuidado, que é com palavras. Com palavras. E as palavras mais singelas, mais doces, não incomode mais o mestre. Não incomode. Não ore mais, não busque mais, não se envolva mais, não cante mais louvores. Tudo ele para te afastar da presença de Deus. Versículo 43 fala assim. Deixa eu explicar um pouquinho para você. Lázaro morreu, colocaram uma pedra, Jesus mandou tirar a pedra, mas eu quero só pegar esse ponto aqui dessa mensagem poderosa, depois você pode ler o restante. E ele fala assim: e tendo dito isto, a palavra de Deus, Jesus estava falando, clamou
com grande o quê? Com grande voz. Assim que Jesus clama, é igual o Jeremias fala, irmãos, clama a mim, ele vai ter resposta. Você vai ter resposta. Clama ao Senhor que você vai ter resposta. Jesus fala assim, ó, Lázaro, vem para fora. Jesus quer te tirar da escuridão, irmãos. Jesus não quer você naquele sepulcro. Jesus já mandou tirar a pedra. Jesus está falando assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha, vem para onde? Vem para fora. Vem para fora, saia da escuridão, saia da tristeza, saia da dor, saia da depressão, da opressão. Irmãos, não tem aquele que serve a Deus, que está com Deus, que anda com Deus, que anda deprimido, que anda para baixo, que anda desorientado. Não tem. Jesus está dando uma direção aqui, ó. Lázaro, vem da morte para o quê? Para a vida. Saia da escuridão e venha para a vida. Essa voz tem que falar muito forte no teu coração todos os dias. Jesus, ele me tira da morte para a vida. Aonde estão dizendo, Marta colocando pedra, falando que já é de 4 dias, que já cheira mal, não tem problema algum. O que o mundo fala de você não tem problema algum. O que importa é o que você diz para quem? O que você diz para Deus. E o voto que você faz para com Deus. E a aliança que você forma com Deus. Então vem para fora, irmãos. Chega de viver essa vida de tristeza. Chega de viver a vida de dor, de lamento. O mundo fala, não vai dar certo. Não vai dar certo não. É assim mesmo, vai me pegar. Que nada, irmãos. Vem para Jesus. Jesus está te chamando, sai daí. Vem para fora. Sai dessa escuridão, vem para fora, você não conhece nada ainda. Eu tenho muita experiência, pastor, eu tenho muita idade, eu já vivi muito, eu sou uma pessoa experiente, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa letrada, eu sou isso. Não é isso que Jesus está falando. E talvez você está usando até mal. Jesus está falando assim, ó, vem para fora. Deixa eu te mostrar o seu verdadeiro quê? Potencial. Deixa eu mostrar uma vida para você. Vem. Jesus está convidando cada um de nós. Pastor, muitos anos eu sou deprimido. Muitos anos eu ando assim. Muitos anos eu estou assim. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Jesus está falando, vem. Vem ao meu encontro. E 44 fala, e o que estiver morto saiu. Irmãos, então a voz de Jesus, quando ela ecoa na sua vida, ela ecoa na escuridão, e você está aqui para deixar essa voz ecoar, e você crê, a situação muda. Mudou. Transformou. Aquilo que não tem vida começa a ter o quê? Vida. O espírito que estava longe volta. Porque a ordem é de Jesus. E as trevas não conseguem deter. Só nós conseguimos paralisar o agir de Deus. Quando nós não cremos na palavra de Deus. O morto saiu. Eu lembro quando eu cheguei na casa de Deus, eu cheguei o quê? Morto. Morto, pastor? Morto. Bebida, casamento acabado, dívida até o teto. Não via nada disso, mas eu estava o quê? Morto. Talento escondido. Talento escondido. Eu estava morto. Mas quando eu cheguei, Jesus começou a falar comigo e eu falei assim, Senhor, eu não sou digno. Eu não posso. Aí eu já citei isso aqui algumas vezes, Isaías 43, verso 18 e 19, que ele fala, né? Ele fala que ministra uma coisa nova sobre a nossa vida. Ele fala que tem coisas novas sobre a nossa vida. Aí eu falei assim, Jesus, obrigado. Obrigado por essa certeza agora no meu coração. Ele fala assim, não vos lembrei das coisas passadas. Deixa. Ele está falando assim, Lázaro, vem, deixa a morte. Vem para a vida. Vem ao meu encontro. Vem aqui, eu estou te esperando. E você pode ver que Jesus não entra na escuridão.
Jesus não entrou ali no sepulcro. Jesus está dando uma ordem. Você toma a decisão. Você toma a decisão. E eu tomei a minha naquele dia. Eu falei, eu não aceito mais ser pisado. O que precisa resolver, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver com Jesus. Jesus, começa a me ensinar. Começa a me mostrar. Começa, Pai, a me transformar. E Ele começou a me transformar. Você é uma potência na mão de Deus. Talvez você ainda não saiba. Por isso você tem se dedicado pouco. Por isso você tem entregado pouco para Deus. Mas quando você se entregar para valer e fazer dele o seu verdadeiro pastor, e você se deixar ser cuidado, ser tratado, e Deus operando na sua vida, vai acontecer isso aqui, ó. E tendo as mãos e os pés ligados com o quê? Com faixa. Talvez você não quer que ninguém veja, tá ligado ali com faixa, já tá ali e tem especiarias, e você tá ali ligado com faixa, ali, e você tá querendo encobrir aquilo, mas Jesus olha no teu coração, Jesus olha na tua vida. Quando Ele te chama, irmãos, da morte para a vida, Ele sabe o que precisa tirar. E Ele vai começar a fazer isso aqui, ó. E o seu rosto envolto de lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixe-o ir. Tira agora. Tira agora. Vão ver uma nova aparência. Vão ver um novo Lázaro agora. Reconstruído. Formado. Agora, na minha palavra, na minha vida, naquilo que eu apresentei para ele. Então, às vezes nós colocamos faixas, às vezes nós queremos pegar e colocar faixas naquilo que está morto, naquilo que está ferido, naquilo que está machucado. Irmãos, tira, vem para Jesus. Jesus vai falar, tira agora, porque eu vou limpar, porque eu vou transformar, porque eu vou sarar as suas feridas, eu vou tirar a sua dor, eu vou curar você dessa doença, eu vou tirar você dessa vida de lamúria, a vida financeira, eu vou prosperar você. Eu vou fazer tudo isso. Vem para fora. Vem para fora e veja a vida que Jesus tem para você. Vem, sai daí do sepulcro. Sai da morte, sai do ambiente de escuridão. Porque às vezes nós pegamos e pensamos muito naquilo que é triste, porque não voltamos para a palavra de Deus e vamos lá, Senhor, fala comigo, me envia uma palavra. O Senhor está mandando Lázaro sair para fora, eu vou me colocar na condição de Lázaro aqui, então eu vou me colocar agora, Pai, diante do Senhor, e eu quero que o Senhor me limpe, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor trata comigo. A morte não pode resistir à voz de Deus. A morte não vai resistir à voz do Senhor Jesus, melhor dizendo. Ele vai trazer cura, Ele vai trazer restauração. Ele vai tirar você do túmulo da sua tristeza, da sua angústia e vai colocar você no reino dEle. Na vida e na vida com abundância. Faça uma aliança com Deus. Pegue essa palavra, aplique ela na sua vida, aplique ela no teu coração, aplique ela. Gálatas capítulo 4, versículo 7, fala para nós. O que Jesus deseja fazer? Abre. Por favor, meus amados. Chegou o dia de você não perder mais tempo. Chegou o dia de você falar assim ou não, eu entrego minha vida para Jesus. Eu entrego, eu não quero mais. Eu não quero mais viver na escuridão, não quero mais viver na morte. Eu não quero mais viver com esses maus pensamentos. Eu não posso, e que me tomam durante todo o meu dia. Que me tomam. Irmãos, eu vi pessoas chegando e falando que estava com mau pensamento, e daqui a pouco começaram a se trancar em casa, daqui a pouco a pessoa já não saía mais do quarto, estava ali. E depois para resgatar, irmãos, foi uma luta. Foi uma batalha muito forte. Mas Jesus quer resgatar. Jesus vai resgatar. Versículo 7 fala para nós. Assim que já não é mais o quê? Servo. Servo aqui é de escravo. Mas o quê? Filho. Então, se és o quê? Filho, és também herdeiro de Deus. Por quem? Por Cristo Jesus. Aquele que está te chamando hoje para vir para fora. Aquele que você vai tocar e as suas feridas serão o quê? Saradas, curadas. Aquele que vai resgatar você. Aquele que vai tirar você de um ambiente de mentira e colocar você na verdade. Aquele que quer fazer você e a sua casa e a sua família prosperarem. Esse é Jesus. Esse é Jesus.
Que é isso, pastor? Por um período de tempo, havia muita tristeza na casa de Jairo. Mas daqui a pouquinho, Jesus chega. Você leva Jesus. Jairo está chegando na sua casa. Aí tem pessoas chorando, lamentando. Jairo falou assim, ó, vem aqui. Você, Pedro, Tiago e João, vem. Vamos lá. Aí a mãe também vem. Aquele lamento, aquela coisa, aquela tristeza. Você falou, acabou. Eu cheguei com Jesus. Eu cheguei com a vida. Eu cheguei com aquele que pode mudar tudo. Que tem a palavra de resgate. Que tem a palavra de cura. É o momento de você se apegar a Ele. Não deixe passar um dia. Não deixe passar mais meio dia. Não deixe passar nem mais um momento. Se apegue a Ele de tal forma que você fala assim, ó, somos um só. Coerdeiros de tudo com Cristo Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Pega essa palavra, aplique no teu coração, aplique na tua vida e no teu dia. Fique na paz.